E falamos agora a respeito dos efeitos climáticos sobre as áreas de produção. Falando especificamente no Centro-Oeste, no estado do Mato Grosso do Sul, há uma expectativa de que o inverno ou o frio seja mais rigoroso nesse ano de 2020. Para falar a respeito deste assunto, eu vou conversar com o pesquisador da Embrapa, Danilton Flumian, que conversa conosco pela internet. Danilton, obrigado pela sua participação aqui no Agricultura BR, no canal do Boi. É fato, teremos temperaturas mais baixas mesmo em 2020? Boa tarde. Oi, boa tarde, Fabiano. Eu que agradeço a oportunidade de conversar contigo, com os telespectadores do canal do Boi. E realmente, ao que tudo indica, Fabiano, esse inverno ele haverá de ser mais rigoroso do que o normal. Para você ter ideia, nós estamos aqui na região de Dourados, do Mato Grosso do Sul, então, numa região que experimenta frio pronunciado mais a partir de junho. E ainda no mês de maio, esse ano, tivemos a entrada de duas frentes frias que derrubaram as temperaturas aqui para próximo de 5, 6 graus. E veja que nós ainda estamos no outono, já que o inverno ele se inicia no mês de junho, no final do mês de junho, né? Então, já é um anúncio realmente de que o inverno deverá ser rigoroso mesmo. Danilton, em relação aos fatores que implicam principalmente na agropecuária, já no começo do ano nós tínhamos algumas previsões, tanto de pesquisadores da Embrapa, colegas seus, mas também do INMET, afirmando que teríamos geadas, e geadas inclusive no Mato Grosso do Sul. Você está lotado na Embrapa Agropecuária Oeste, em Dourados. Essas estimativas de geada devem mesmo ocorrer? Pois é, Fabiano, as instituições são diversas, as que fazem a previsão do tempo no Brasil, né? No presente momento, as instituições parecem convergir para esse cenário de frio intenso, mas a Embrapa, ela desenvolveu um sistema de previsão de geadas, já são 3 anos que a gente divulga essa previsão de geadas para a região sul do Mato Grosso do Sul, né? E nesse sistema nosso, nós desenvolvemos ele e ele nos permite, já no mês de dezembro, ou seja, no final do ano passado, a gente já anteviu esse cenário, né? Já em janeiro a gente divulgou na mídia a informação de que sim, deveríamos ter uma possibilidade grande, que é de 96% de ocorrer geada no mês de junho deste ano agora. Então, é 96% a probabilidade de que tenhamos geada, e a probabilidade desta geada venha a ser forte também são os olhos, já que é de 74%. Então, não é o melhor dos cenários para a agricultura, né? Nós estamos falando de milho, de pasto, de cana-de-açúcar, de feijão, de hortaliças. Então, essas culturas todas, de uma maneira geral, estão suscetíveis aí a um mês de junho com frio muito intenso. Danilton, eu vou separar agora essa pergunta em duas partes. Eu vou perguntar especificamente sobre a cultura do milho e depois sobre as pastagens para o gado bovino aqui no Mato Grosso do Sul. Primeira coisa, em relação ao milho, o milho ele já passou uma espécie de pressão climática no estado sul-mato-grossense por conta do estresse hídrico, porque tivemos um clima mais seco, menos chuvas. Essas geadas, elas acontecem no momento de desenvolvimento do milho, também é bem importante. Isso deve aumentar as perdas para essa cultura? Exatamente. Se a gente colocar o olhar sobre especificamente falando da cultura do milho, nós estamos falando de um plantio de milho que ele foi feito, via de regra, tardio. Por que ele foi tardio? Porque a safra de soja faltou chuva na época da semeadura e muito da semeadura da soja no nosso estado do Mato Grosso do Sul acabou atrasando. Consequentemente, aquela dobradinha que o produtor faz e depois vem o milho safrinha, então, esse milho safrinha foi atrasado também em sua semeadura. Então, nós tivemos muitas áreas de milho safrinha que foram semeadas tardiamente, ou seja, depois de 10 de março,
esse milho, de uma maneira geral, experimentou nas fases iniciais problema climático com falta de chuva, inclusive. Então, foi uma largada das melhores. E, infelizmente, pode acontecer de algumas áreas desses plantios chegarem agora no mês de junho, numa fase do milho ainda muito sensível à geada. Ou seja, se a previsão ela realmente confirma esses 96% acontece, ou seja, uma geada, o prejuízo pode vir a ser significativo para algumas áreas do milho no nosso estado, especialmente aqui na região sul, que tem bastante milho e, via de regra, as temperaturas na ocasião do frio tendem a ser mais frias ainda, né? Tá certo, Danilton. E agora perguntando especificamente sobre as áreas de pastagem, claro que a região sul do Mato Grosso do Sul é mais afetada, mas esse é um ano diferente porque a intenção de confinamento, não só no Mato Grosso do Sul, mas em todo o Brasil, ficou reduzida. E aí a disposição de pastagem para os animais ganha uma importância ainda maior. E essa produção, né, de campo, né, que são as pastagens, também serão afetadas por geadas e temperaturas mais baixas. Qual que é o cenário que vocês estão vendo aí para as pastagens sul-mato-grossenses? Pois é, aqui no Mato Grosso do Sul, de uma maneira geral, nós utilizamos, enfim, capim tropical, que é um capim que o ambiente dele é sol e água, né? O ambiente que ele se beneficia é exatamente esse. Então, não é um tipo de capim preparado para experimentar temperaturas frias na condição de geada e tolerar isso, né? Então, nós temos uma extensa área com capins, onde pasteja o nosso gado, e especialmente na região sul, talvez menos acentuado, mais para o centro do estado, mas a geada deverá implicar em prejuízos também. Nós estamos falando de previsão de geada já para o mês de junho, e eu não diria que talvez o melhor do cenário seria para julho, não. Então a gente provavelmente deverá ter geadas em junho, e depois em julho também deverá ser um inverno não muito bom também para a pecuária nesse contexto, né? Tá certo, Danilton. Danilton, quero agradecer a sua participação aqui no Canal do Boi. Obrigado. Eu que agradeço. Um abraço. Um grande abraço. Eu conversei com Danilton Flamian, pesquisador da Embrapa, falando a respeito dos fatores climáticos no estado de Mato Grosso do Sul.